Isso provoca até um certo desconforto nacional, porque a gente eleva muito o sarrafo, né? Então, assim, o que Exatamente. a gente trabalha muito, então o pessoal elogia muito e acaba cobrando dos presidentes nos outros estados, Sim. né? Então, isso provoca uma certa, né, um certo desconforto, Aham. né? Mas é um Então, desconforto positivo, pô, né, no é um caso. desconforto positivo. Então, a gente é muito criticado e também é muito elogiado, né? Sim, não, pode ter certeza que nós, dentistas, apoiamos muito isso. E aquele negócio, né? O mineiro, ele faz as coisas direitinho, né? É. Ele come pelas beiradinhas, Come pelas beiradas. mas faz tudo certo. E muitas das mudanças que a odontologia passou nos últimos anos, elas surgiram de Minas Gerais, né, e por nossas mãos, né? Sim. Então, em 2018, por exemplo, é, eu escrevi um entendimento que você publicar fotos, né, imagens de antes e depois, num perfil fechado de rede social, não era caracterizado publicidade, Aham, porque o proibido na nossa lei é expor casos clínicos como forma de publicidade, aham. né? Então existe esse dispositivo na lei. E eu falei, não, um perfil fechado de rede social que a pessoa precisa seguir, né, não é Caracterizado, publicidade, aham. né? Então a gente escreveu isso, permitiu, foi o primeiro conselho na área da saúde do país a permitir divulgação de pacientes com imagens de antes e depois, Sim. né? Então isso chocou o Brasil inteiro, né? Os dentistas de Minas adoraram, os dentistas do resto do país começaram a pressionar Pressionar. pela liberação nos estados deles, né? Uhum. Então depois de 6 meses o CFO liberou a divulgação de imagens de antes e depois, em janeiro de 2019. Mas foi algo que a gente começou, né? Sim. Inclusive a gente começou, e quando a gente fez isso, até a gente tentou muito processo, né? Outros presidentes, Nossa. outros conselhos processaram a gente, tá expondo foto de paciente, né? E a gente sabe o quão benéfico, algo também muito perigoso, Sim. né? Se exposto de forma, né, sem controle. Mas o muito bom e benéfico para a classe, né? Então, Sim. quando você posta uma foto de diagnóstico de resultado, né, você mostra para a sociedade o poder da odontologia, Exatamente, né? esse é o ponto. E aí foi marcante. Em 2019 nós liberamos e agora em março desse ano a medicina liberou, né? Então, vários anos depois a Ou seja, medicina. o CRO de Minas conseguiu influenciar tanto que ainda influenciou até outra classe, né? Exatamente, né? Então, assim, foi uma mudança de paradigma, né, que o CRO de Minas começou. E assim como a gente começou também, foi o primeiro CRO que resgatou uma lei de lá de 1961, Aham. que versava sobre o piso salarial, Sim. né, do médico e do dentista, né, tem uma lei conjunta, que ninguém nunca usou, nenhum sindicato pegou isso para lutar Pra pelo lutar, aham. dentista, né, e o CRO de Minas começou, né, as primeiras ações judiciais com o município ali de São Tomé das Letras, né, e tivemos a primeira vitória, né, e a mesma coisa, quando a gente começou, a gente foi achincalhado, né? Você é Sim. louco, isso não é atribuição do conselho, não tem nada a ver você fazer isso, é um absurdo, esse processo nunca vai prosperar. E prosperou, Prosperou. né? E todos os outros CROs do estado, do país agora seguem as nossas ações, Isso é né? muito bacana. Então Muito foi tudo bacana. iniciativa nossa, né? E são as iniciativas que estão movimentando o país e a odontologia, Sim, tá? A gente né? tem visto uma movimentação do próprio conselho muito maior do que Uhum, antes, a partir desse pontapé que vocês deram. Até que você citou a questão do piso salarial, é uhum, algo que é muito muito falado. falado. Até eu te falei que abri a caixinha de perguntas e já teve gente que mandou em relação a isso. Uhum, É, como assim? A gente vê que o CRO realmente ele está lutando, está entrando na justiça contra isso, mas o que que você acha que falta para esses municípios realmente cumprirem a lei? Porque é uma lei. uhum, E até aqui em Juiz de Fora vocês vieram aqui e acionaram na justiça uhum. o município que não estava cumprindo o piso salarial. Sim, Como é que sim. você vê isso? É, como eu falei, desde 2018 nós começamos isso, né? Então já são muitos anos, né? Praticamente 6 anos de estrada aí, né? E são mais de 500 ações judiciais no estado inteiro, né? Então, de 853 municípios, em 540 a gente tem ações judiciais. Nossa, Então, é um muita coisa. trabalho enorme, né? Gigantesco. Temos muitos que já estão adequando o piso. Por exemplo, essa semana, dois municípios estão mandando lei para adequar o piso salarial, né? Então, assim, são muitas vitórias também, né, que a gente Sim. está conseguindo, muitas vitórias administrativas, mas muitas vão depender mesmo do entendimento do judiciário, Aham. né? Então, essa semana, dois municípios, três municípios, na verdade, o juiz determinou que
que reajuste o edital do concurso para seguir o piso salarial, né? Mas muito município acaba recorrendo, Sim. né? E a gente tem um problema sério em Minas Gerais, um problema assim, um contexto, na verdade, que 70% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes, Uhum. né? Então são municípios muito pequenos, Sim. né? E muitos não têm renda própria, né? Eles sobrevivem do repasse constitucional do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, Uhum. né? E isso não cobre a despesa dele, né? Então isso é um fato, Sim. né? Então, assim, para reajustar o salário dos profissionais, se não tiver um subsídio federal, não tiver uma contrapartida estadual, realmente fica muito difícil para eles, né? Então a gente também reconhece isso, Sim. né? E a gente está indo atrás de recursos de subvenção igual a enfermagem conseguiu, Uhum. né? Hoje o governo federal, após a aprovação do piso salarial da enfermagem, o governo federal complementa o repasse do município, né? Então o município já pagava X de salário, né, pro enfermeiro, Aham. e o governo federal complementa. Complemento. Então a gente quer ir atrás disso aí. Na verdade, tem até uma audiência pública marcada agora na Assembleia de Minas, Aham. no dia 10 ou 11, acho que é 11 de abril. A gente vai começar a divulgar hoje. Que a gente está cobrando do governo do estado que cumpra algumas leis estaduais que prevê assistência odontológica para as crianças na escola, para creche, né, nos asilos e tudo Ótimo. mais. E o governo federal tem essa lei desde 2000, do ano 2000, e tem Aham. uma outra lei de 2006, e ele não faz isso, o governo estadual, Aham. né? Então, como ele não vai voltar com aquela política da década de 80, de ter consultórios odontológicos em escola, Aham. que eu acho que não vai voltar esse tipo de iniciativa, a gente está convencendo o governo estadual a repassar o recurso para o município. Aham. Então, repassando para o município consegue complementar, né, o salário do cirurgião dentista para atingir o piso salarial. É uma das iniciativas que Sim. a gente está fazendo, né? Não, isso é excelente, porque a gente percebe também que o buraco é muito mais embaixo, né? Às É, vezes a gente acha que é que mais é, vontade do é má vontade do prefeito, né? prefeito, alguma coisa, Exato. não, mas é muito, muito importante a gente bater até esse papo para entender que realmente é muita burocracia, né? Para É. conseguir chegar no E objetivo final. exige muita mobilização, né? E é isso que a gente tem que convencer a nossa classe, que a nossa classe precisa ser unida e Sim, mobilizada, é né? verdade. Por exemplo, há quase 2 décadas, uma década e pouco, os prefeitos se mobilizaram para recursos para os agentes comunitários de saúde, Uhum. né? Então, mobilizaram, conseguiram fazer uma emenda constitucional, Sim. né? Uma PEC, e conseguiram que houvesse o piso do agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, Aham. né? Então, hoje, os agentes comunitários de saúde eles recebem 100% do seu salário de repasse federal, né? E estão chegando num salário de R$ 3.000 já, Sim. com repasse integral federal, né? Então, mobilização. Mobilização. Da mesma forma, a enfermagem se mobilizou, né? Conseguiu fazer uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional, passou rapidamente e garantiu recursos de subvenção. Então, se a odontologia não se unir, né, nessas mobilizações que a gente faz, nas audiências públicas que a gente faz no Congresso, a gente não vai conseguir.